Todos acharam? Eu vou fazer a leitura e, após a leitura, os irmãos podem se assentar e mantenham suas Bíblias abertas, tá bom? Isso é sempre importante. Diz o seguinte, então, a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 1. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde, por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos, e assim vocês creram. Essa é a palavra do Senhor. Podem se assentar. Meus irmãos, nós estamos nesse mês de setembro, comemorando 6 anos de início de plantação dessa igreja. Em 2019, mais precisamente entre março e abril de 2019, nós começamos o grupo base. E em 15 de setembro de 2019, nós tivemos o nosso primeiro culto público, que foi na capela do shopping da Pedreira. E naquela ocasião, entre o grupo base e o primeiro culto, né, na verdade, o meu planejamento era ter o primeiro culto só no outro ano. Só em outubro do outro ano, porque eu queria preparar um grupo base assim, robusto. E para quem não sabe do que se trata um grupo base, numa plantação, o grupo base são aqueles primeiros irmãos que se aproximam com o objetivo da missão, outros se aproximam quebrados, precisando da cura da palavra de Deus, né? E que eles vão ser preparados para pastorear comigo, com a gente, recebendo os que virão, né? Então, esse primeiro grupo base, normalmente, as primeiras lideranças nascem desse grupo base. É o normal. Trata-se de um grupo onde você ama e é amado, onde você aprende a confiar e prova que é confiável. Então era para ser um grupo base, na verdade, de mais de um ano, mas o Senhor Deus, né, na sua providência e soberania, como haveria uma pandemia em 2020,
aprove ao Senhor, na verdade, o culto acontecer em setembro de 19. Mas uma das primeiras coisas que foram trabalhadas nesse grupo base, e esse era o currículo do grupo base. E naquele currículo inicial, o que daria os pressupostos para essa plantação, para essa igreja, quem queremos ser, para onde nós iremos, o que faremos. Dentro desse currículo, nós montamos, então, uma sequência de estudos. O primeiro foi o Evangelho. Então, passamos um bom tempo, talvez uns 2 ou 3 meses, 2 meses, toda semana, trabalhando o Evangelho a partir do livro Igreja Centrada, do Timothy Keller. Por quê? Porque o Evangelho é a base para tudo. Você quer observar uma comunidade cristã que se perde no seu processo de vida, será uma comunidade cristã que a primeira coisa que ela perdeu de vista foi o Evangelho. Se perdeu. O Evangelho, ele ficou sendo apenas uma porta de entrada para a fé, mas depois fica para trás, onde uma vez que você entra na fé, em alguns lugares você entra muito mais na instituição. Porque o Evangelho foi apenas para você crer em Cristo, mas uma vez que você creu e entrou na igreja, agora você vai aprender todas as regras minuciosas daquela denominação. E o Evangelho ficou de lado. É o primeiro passo para a derrota. O segundo módulo que nós estudamos foi a missão. A razão de existência da igreja pela falta de adoradores a Deus, de pessoas convertidas. Então estudamos a missão. Por que vamos plantar uma igreja? Não para consumo pessoal, mas porque existe uma missão de Deus em voga. Na sequência, doutrinas básicas da fé cristã, igreja cristã e presbiterianismo, e por último, o culto. O culto ao Senhor, então, é a coroa de tudo, que precisa reunir todos esses outros elementos. Bom, esse foi o iniciozinho. E para esses 6 anos que estamos completando agora, né, em setembro, nós teremos 3 pastores convidados a pregar. Mas ainda assim, em turnos diferentes, eu ainda vou também, todos os domingos, em um dos turnos, estar pregando. Eu acho que eu não vou anunciar qual que é não, que aí ninguém escolhe o culto. E vem. No dia que tiver pastor convidado, você vem nos 2. E o que eu resolvi então trazer para esse mês de aniversário de 6 anos? Em sermões, exatamente o que nós estudamos lá em 2019. E hoje nós começamos com o Evangelho. No próximo domingo, a missão. No próximo domingo, o que é ser igreja. E no último domingo, do que se trata um culto cristão. Então esse vai ser o nosso currículo desse mês, além dos pastores convidados que também trarão a palavra do Senhor, conforme o Espírito os orientou. E, meus irmãos, no nosso documento de plantação, projeto de plantação lá em 19, o que nós delimitamos do Evangelho foi, ali naquele documento, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Sendo indispensável que esse Evangelho seja anunciado. Romanos 10,14. Ele, o Evangelho, não é apenas a porta de entrada para o reino de Deus, mas também todo o caminho e extensão desse reino. Sem Evangelho não há reino. Sem Evangelho, igreja vira clube social, vira fla-flu,
vira nós contra eles. O Evangelho é, portanto, a poderosa mensagem pela qual Deus nos retira do império das trevas. E por meio de nós, retirados do império das trevas, faz avançar o seu reino. Isso é o Evangelho. Disso se trata o Evangelho. Mas, meus irmãos, nós vivemos então um tempo em que a fé, ela é o tempo todo questionada. Constantemente, crenças são debatidas. E talvez muitos de vocês podem até mesmo se sentirem perdidos. Sabe? Quando você de repente conversa com alguém e essa pessoa sabe ou descobre que você é um cristão e lança alguns questionamentos. A grande questão é que nós vamos olhar para esse texto hoje, de tantos textos que apresentam o Evangelho e falam do que é o Evangelho. Esse texto aqui, ele, segundo a opinião de muitos pregadores, de muitos exegetas, é o texto que apresenta o cerne do Evangelho. O centro, o que é o essencial, o que, se você tirar, você perde tudo. Tudo se perde. E quando nós conversamos com qualquer não cristão, eu vou chamar aqui de incrédulo, por não crer, né? E não como uma ofensa, mas por não crer, é um incrédulo. Quando conversamos com o incrédulo, normalmente, o que ele diz criticar na fé cristã são pormenores, não é o cerne. E nós podemos ter a tendência de começar a defender esses pormenores. Tenho que dar o dízimo ou não tenho que dar? Tem que batizar com muita água ou com pouca água? Ah, e aquele pastor que diz que foi fazer uma investigação? Quem sabe a história sabe. Entendem? Então as pessoas criam problemas e questionamentos que não têm a ver com o que de fato se trata do poder de Deus que transforma, se o cara ouvir, entender e crer. E a nós, como cristãos, então nos cabe termos o Evangelho como a coisa mais importante que a gente precisa saber. Porque o próprio Satanás vai usar as vergonhas que a igreja tem produzido ao longo de mais de 2000 anos para afastar aquele que poderia, de maneira simpática, ouvir. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, então, de 1 Coríntios, estamos diante de um texto que nos apresenta o resumo do Evangelho, né? E ele se trata de um dos textos mais antigos e conciso desse resumo. 1 Coríntios, a carta, né, de 1 Coríntios, mas especificamente aqui, capítulo 15. Vejam o seguinte, por que eu estou dizendo isso? O apóstolo Paulo, quem escreveu a carta, ele vai ter o seu momento de conversão, de encontro com Jesus, por volta de, aproximadamente, tá? Não há uma data precisa, mas entre 3 a 6 anos depois que Cristo ressuscitou. Por volta de, vai depender de algumas datações aí da própria morte e ressurreição de Jesus. Mas por volta de entre 3 a 6 anos que Cristo ressuscita, você vai ter um episódio, então, de Estevão, o diácono, sendo o primeiro mártir registrado cristão, morrendo apedrejado, e o apóstolo ali feliz com aquilo e depois saindo para perseguir a igreja de Jesus, como ele mesmo diz aqui no texto. Nós lemos isso aqui. Então, de 3 a 6 anos depois que Jesus ressuscitou. Esta carta de 1 Coríntios, ela vai ser redigida pelo apóstolo Paulo aproximadamente 20 anos depois que Jesus ressuscitou.
Por isso ele vai dizer: olha, Jesus apareceu para um monte de gente, teve uma hora que foi para 500. Muitos ainda estão vivos. Tem 20 anos atrás. Muitos ainda estão vivos. Outros já dormem no Senhor. Então, 20 anos depois. Aí olha que interessante. Estão guardando essas datas? 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 1 ao 11, é redigido aproximadamente 20 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. O primeiro evangelho, que há uma disputa aí entre Marcos e Mateus. Há uma disputa. Qual foi o primeiro dos 4 evangelhos, tá? Tem uma disputa. Mas a maioria diz que é Marcos, mas há uma disputa. A maioria coloca Marcos por uma questão muito simples, porque ele é conciso. Na análise de documentos, você sempre dá preferência para o documento menor. Porque normalmente o maior, ele vai ser uma ampliação do menor. Por isso Marcos, ele é o melhor candidato para ser o primeiro evangelho. Então, se Jesus, vamos arredondar essas datas aí, tá? Se Jesus morre, vamos arredondar, no ano 30, estou arredondando, para a gente fazer conta, porque matemática, eu fiz teologia porque eu não sou bom de matemática. Se Jesus morre no ano 30, tá? 40, 50, Paulo está escrevendo isso aqui. Entre 60 e 70, você vai ter o registro do primeiro evangelho. Isso significa que Paulo está dando um resumo conciso do que é o evangelho num contexto que você não tem nenhum evangelho escrito. Então estamos diante do documento mais antigo e preciso sobre o cerne do evangelho. E aí vocês começam a observar a seriedade e a gravidade desse texto, e naquele contexto em que você não tem os 4 evangelhos ainda. Ok? Muito bom. Então, por que é crucial o que Paulo colocou aqui para as nossas vidas? Para o crente, para o cristão. Porque conhecer o evangelho e ter clareza sobre esse núcleo, esse cerne do evangelho, vai nos ajudar a focar no que é essencial. Priorizar o que de fato é prioritário, sabe? Parar de entrar em discussão tola. Desculpa a expressão, idiota. Pueril. Se for para discutir alguma doutrina ou algum questionamento que a academia faz em relação à palavra de Deus, a mim me interessa saber primeiro se ele crê no evangelho o quanto crê. Se não, não é esse o meu ponto. Entrar em loops, discussões que não levam a lugar nenhum. E por que isso? Para que a gente possa compartilhar a esperança que nós temos com clareza e fidelidade. Mas e para o cético? Por que para o cético é crucial essa informação? Porque vai permitir que ele entenda do que ele é cético. Entende? Sabe o crítico à igreja? O crítico à fé cristã, melhor dizendo, vamos colocar melhor assim, o crítico à fé cristã, ele precisa ter claro o que ele não acredita. E o que ele não acredita é no evangelho. Porque se cresce, estaria perdoado e vivendo feliz com Jesus, parando de descrer. Faz sentido isso? Então, muitas vezes, o ceticismo não é sobre um cristianismo verdadeiro, mas sobre distorções e caricaturas do que é o cristianismo, ou do que virou em muitos lugares. E aqui, Paulo
vai nos apresentar, ou nos lembrar, como ele mesmo disse que vai lembrar, não é? 4 verdades inegociáveis que moldam a nossa fé e a nossa vida. Primeira verdade: o evangelho é sobre Jesus. É o Cristo. Segunda verdade: o evangelho é sobre pecado e substituição. Terceira verdade: o evangelho é sobre um momento histórico que há uma ressurreição. E o quarto, que Paulo nos apresenta, é sobre uma graça espantosa, uma graça assombrosa e transformadora que chega àquele que crê nesse evangelho. Então, que Deus nos ajude nos próximos 50 minutos. Estou marcando aqui no meu reloginho aqui, hein? Tem 50 minutos. Que Deus nos ajude nos nossos próximos 50 minutos a conseguir observar esses 4 pontos aqui. Então, primeiro, o evangelho é sobre Jesus. Vocês têm que me dar um desconto que eu estou sem óculos, hein? Então eu estou... Primeiro, o evangelho, ele é sobre Jesus. Então o texto começa, né, com o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que vos anunciei a vocês. Bom, contextualizar rapidamente. Nós vimos então do capítulo 1 ao final do 14 aqui, todas as problemáticas e todas as broncas que o apóstolo Paulo deu aos irmãos da igreja de Corinto. Ainda assim, se você abrir aí no seu capítulo 1, no verso 2, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte. Bom, verso 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Olha, o apóstolo Paulo inicia no verso 2 uma afirmação poderosa de identidade sobre quem são esses irmãos. Então, quando você observa todo o resto do contexto da carta, um desavisado ia olhar para a igreja de Corinto e dizer: essa turma não é crente não, cara. É problema judicial, é problema sexual, é problema imoral, é problema ético, é uma confusão. Esse pessoal não é crente. E o apóstolo Paulo vai dizendo: são do Senhor, são santos. É por isso que eu estou os corrigindo. E é por isso que no decorrer depois da história, e você vê isso na próxima carta do apóstolo, que os irmãos se arrependem. Cristão se arrepende do seu pecado quando é corrigido pelo seu pastor. Isso é cristão, quando é corrigido biblicamente, né? Então, depois de trabalhar esse monte de problema, capítulo 15, quase o finalzinho, depois você só tem mais um capítulo, o apóstolo, bom, resolvemos os problemas. Agora eu vou lembrar algo a vocês. Há um pressuposto, então eles esqueceram. Ou se perderam no meio do caminho, perderam o cerne, passaram a discutir suas próprias astutícias, sabe? Suas próprias inteligências. Vamos voltar para o cerne. Veio lembrar o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. O apóstolo Paulo dando testemunho: vocês são crentes, vocês receberam e têm estado firmes. Por meio dele, desse evangelho, vocês também são salvos. Se retiverem a palavra, se guardarem a palavra, assim como eu preguei a vocês, ou seja, não permitindo falsos evangelhos na vida de vocês, sendo corajosos o suficiente para combater falsas propostas que se dizem cristãs. Vocês têm que permanecer firme e é nesse evangelho. Tim Keller, ele vai... Isso é famoso dele, não é? Ele vai dizer que o evangelho é como Jesus preso entre dois inimigos.
Ele faz a referência dos 2 ladrões da cruz, embora um vai se converter depois, mas na analogia do Keller não, tá? Nenhum dos 2 presta, mesmo. O que está com Jesus também, nenhum dos 2 presta, só vai prestar depois que se converte. Não tem essa história do ladrão bom, os 2 são maus, tá? Mas Keller vai dizer que o evangelho ele tem sido colocado, crucificado entre 2 inimigos. O relativismo, onde tudo é liberado porque Deus é amor e ele há de perdoar todas as coisas, e o legalismo, onde você precisa agora ter práticas de obras e de ações e de para que você seja aceito por Deus. O evangelho não é nem legalista e nem relativista. Então, é disso que o apóstolo Paulo está dizendo quando ele diz: por meio dele vocês também são salvos, se manterem, retiverem, guardarem, preservarem a palavra assim como eu preguei. E ele começa esse verso dizendo assim, dessa forma, assim como eu preguei. Quando a gente vai lá para o final do verso, lá no verso 11, ele vai dizer: portanto, seja eu, ou sejam eles quem ele está dizendo aqui? Os apóstolos, porque ele faz referência aos apóstolos. Seja eu, lá no verso 11, tá? Bíblia aberta aí. Lá no verso 11, seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim vocês creram. O que que Paulo está dizendo? Que isso que eu estou falando, que eu preguei a vocês, é a mesma coisa que os apóstolos pregaram. Seja eu ou seja eles, é o que nós pregamos. É esse cerne aqui. Nisso vocês creram. Nisso vocês creram. Bom, e ele fica aqui, bom, a menos que tenham crido em vão. E aí ele começa, antes de tudo. E nesse antes de tudo, ele vai dar uma definição da qual tudo o que vem na sequência está conectada a essa definição. Olha só. Antes de tudo, eu entreguei a vocês o que também recebi. Ou seja, eu não criei isso. Nenhum de nós criou isso. É interessante que ele usa a mesma construção de ideia quando ele vai falar da ceia, né? Entreguei o que eu recebi. Não é algo humano, criado pelo homem. Mas nós recebemos isso, e foi isso que eu preguei a vocês. O quê? E aí vem. E aqui ele começa o resumo do evangelho. Que Cristo. E tudo, exatamente tudo que vai vir na sequência, tem relação a Cristo. Que Cristo fez isso. Que Cristo fez isso. Que Cristo fez isso. Cristo fez isso. Que por causa de Cristo aconteceu isto. Ou seja, num certo sentido, o apóstolo podia até ter parado ali. Por quê? Porque, de uma certa forma, o evangelho é Cristo. Apenas Cristo. Jesus. Jesus. Se você conhece mais sobre Noé e sua descendência do que sobre Jesus, meu irmão, você está numa enrascada. Está numa fria. Se você conhece qualquer outra proposta dentro da religião, se você conhece o manual presbiteriano de ponta a ponta, mas as pessoas não observam Jesus em você, você está perdido. Você está perdido. Se você conhece teologia sistemática, é bom na defesa apologética da fé, mas você não consegue, com alegria, singeleza, beleza, de forma simples, falar do Senhor Jesus. Você está perdido. Eu não estou dizendo que você não é cristão, não estou entrando nesse mérito. Estou dizendo que você está numa enrascada. Mas por que a gente está dizendo, então, e por que essa afirmação de que o evangelho é Jesus, é Cristo e tudo está relacionado com ele, com ele, com Jesus? Meus irmãos, por um motivo muito simples.
Quando você olha para a própria palavra, o termo evangelho. Eu vou ler aqui de novo, tá? Venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, do qual vocês receberam, no qual continuam firmes. E agora ele vai dar o conteúdo. Por meio deles vocês são salvos se retiverem a palavra. Aí verso 3. Antes de tudo, entreguei o que eu também recebi. O quê? Que Cristo. Então esse evangelho tem uma relação estrita com Cristo. Por quê? Novamente agora, por causa da palavra que os primeiros cristãos, os apóstolos, os primeiros mestres pregadores usaram para descrever o cerne, a essência da fé cristã. Para quem não sabe, a palavra, o termo evangélico, primariamente ele não é nem um termo religioso, muito menos cristão, num primeiro momento no seu contexto. Mas tratava-se de um termo que os primeiros cristãos, ali foi uma verdadeira, como é que o pessoal fala hoje? Não sei o que cultural, apropriação cultural. Ali foi uma verdadeira, pegaram um termo para dizer, não, o evangelho não é isso que vocês estão falando, não. O evangelho está aqui no Cristo. No Cristo. Os primeiros cristãos, então, vão trabalhar esse termo e, novamente, lembrando aos irmãos, num contexto em que os 4 evangelhos não haviam ainda sido escritos. Entende? Não passou a ser chamado de evangelho por causa dos 4 evangelhos. Mas os primeiros cristãos identificaram que a palavra evangelho, que já era uma palavra de uso exclusivo no seu contexto, só cabia de fato, de verdade, em uma pessoa: Jesus. Do que se tratava essa palavra? De forma simples aqui. É uma notícia. É uma notícia usada em pelo menos 2 contextos diferentes e exclusivamente a estes contextos. Primeiro contexto, o nascimento, a chegada ou a coroação de um rei. Segundo contexto, uma batalha impossível de ser vencida. Mas evangelho, boa notícia, foi vencido. Então era uma palavra exclusiva para isto. Exclusiva para isto. E quando você olha para isso, que ela tem exclusividade com um anúncio. Um anúncio do quê? Um anúncio do que o povo tinha que fazer? O povo tem que ajudar a rainha no trabalho de parto, é isso? Ou o povo tem que ir para frente de batalha junto com seu rei para derrotar um exército impossível. O termo evangelho ele era aplicado como uma notícia passada. Algo que já aconteceu e você absolutamente não teve participação em nada. Você não teve participação nenhuma. Então, tratava-se de uma proclamação do que já havia acontecido. Meus irmãos, a hora corre, não é? Vamos em frente. Eu nem comecei direito. Então, meus irmãos, o evangelho não era uma instrução sobre o que as pessoas deveriam fazer. Ou seja, o evangelho não era um conselho. Normalmente, quando chegamos a um não cristão, ou até um cristão, e pensamos que estamos contando o evangelho ou relembrando o evangelho, na verdade a gente está dando conselho. Olha, eu acho que teu casamento, teu trabalho, teu emprego, tua situação seria melhor.
por mais que você esteja dando esse conselho a partir de uma perspectiva, de uma cosmovisão cristã, mas você não está pregando o evangelho para o incrédulo quando você aconselha ele a procurar uma igreja. Isso não significa absolutamente nada, porque o evangelho não é um conselho sobre algo que você deve fazer. O evangelho é um anúncio de algo que já foi feito. A questão é que o cara não sabe que já foi feito. Ou a questão é que cristãos esquecem que já foi feito. Que ele não precisa trabalhar para construir sua própria identidade. Que ele não precisa, de fato, meus irmãos, se ofender com qualquer outra pessoa, como se qualquer outra pessoa pudesse o ferir. Porque pelo evangelho, se ele de fato crê, como diz o apóstolo aqui, se não creu em vão. Porque pelo evangelho, esse eu que você sente ferido já tinha que estar morto. Para poder falar como Paulo disse: "Não mais eu, mas o Cristo. Não se pode matar o que está morto". E meus irmãos, nisso, e só nisso, que é o próprio cerne, vai revelar a diferença gritante, absurda, entre cristianismo e qualquer outra religião ou filosofia. O evangelho sozinho apresenta a diferença. Por que isso? Por que eu estou falando isso? Porque, meus irmãos, toda religião tem um fundador. Toda religião tem um fundador. Só que esses fundadores, eles são mestres, não são salvadores. Percebe a diferença? Eles nunca são salvadores. Quando você chega ao cerne de qualquer outra proposta religiosa, de qualquer religião, o cerne dessa religião sempre vai se tratar de um conjunto de instruções sobre o que você tem que fazer. Você tem que guardar o sábado, você não pode comer carne de porco. Coitados. Não podem comer bacon. Eu creio que no céu haverá bacon. Não podem comemorar aniversários. Não podem usar determinada roupa. Enfim, tem que se flagelar, se machucar. Não podem faltar um culto, uma reunião da sua instituição. Precisam ter uma corrente de 7 sexta-feiras de qualquer coisa, senão quebra a magia. Então, qualquer proposta religiosa, seja ela filosófica, religiosa ou falsas, cristãs, propostas cristãs falsas, irão apresentar para você um conjunto de regras das quais você precisa dominar, seguir, para alcançar o status de admirável pela divindade, se houver divindade na religião, ou, quando não, pelos seus próprios pares. Eu sou superior. Faça isso, faça aquilo para ser salvo. O caminho óctuplo do budismo, os 5 pilares do Islã. Ou seja, quando você tira o evangelho, a salvação está condicionada a você. Mas no cerne do cristianismo, meus irmãos, não há um conjunto de instruções sobre o que você deve fazer.
Pregar práticas éticas ou práticas morais em si mesmas não se trata do evangelho e não se trata do cristianismo. A vida ética e moral tá, não é imoral não. A vida ética, moral, ela é uma resposta, é um desdobramento de uma nova realidade daquele que foi retirado do império das trevas, plantados no reino do Filho do amor, onde nesse reino a regra primária, primeira, é o amor a Deus e ao outro, ou seja, são as locomotivas, e toda a prática cristã que vem pós isso, amor a Deus e amor ao próximo, não é nem assim não, é aqui. Todo o resto é desdobramento, é vagão, para usar o trem como exemplo. O evangelho não se trata de um conjunto de instruções sobre o que você deve fazer, mas é um relato do que foi feito. Então não é um conselho sobre o que você deve fazer, mas é uma notícia sobre algo que Jesus Cristo fez por você. Irmãos, eu acho que às vezes é bom lembrar que aqui nesse púlpito, a gente tem o costume de pegar, às vezes, palavra por palavra, verso por verso e ir esmiuçando. Mas vocês precisam guardar esses 4 pontos que eu coloquei, porque nós estamos tratando do evangelho, tá? Estou desdobrando, então, essa primeira verdade. Portanto, então, o evangelho é uma notícia sobre a ação de Deus e não um conselho sobre a ação humana. E aqui está, então, o significado de tudo que vai vir na sequência. É como se Paulo estivesse dizendo para a gente: olha, eu vou resumir o evangelho agora para vocês, e tudo o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, tudo é sobre o que Jesus fez, e nada sobre o que você deve fazer. E olha que interessante, o apóstolo Paulo, ele nem sequer incluiu o arrependimento. O apóstolo Paulo não incluiu o arrependimento aqui. Arrependimento e fé. Como se arrependimento e fé fosse parte do relato do evangelho. Não. Irmãos, é claro que você tem que se arrepender e ter fé. Mas é o evangelho, e só o evangelho, que vai tornar isso operante na sua vida, se você o fizer. Lembra que Paulo disse acima? Vocês o receberam e isso os salvou, e vocês se firmaram nele. Então, arrependimento e fé, sim, é importante e é o que a gente quer que isso aconteça. Mas, tecnicamente, isso não está no relato real do evangelho, porque arrepender-se e crer são as respostas, são o que você vai fazer. De novo, e pastor, você está repetindo isso o tempo todo, é para ver se vocês nunca mais esquecem. Se for necessário que eu só pregue esse texto de novo daqui mais 6 anos. O evangelho é a notícia do que Jesus realizou, e não do seu arrependimento e da sua fé. E ao deixar isso aqui claro, o apóstolo Paulo vai nos dizer que nada que você possa fazer ou que fará pode ser a base para seu relacionamento com Deus, para que Deus te aceite. Não é o que você vai fazer ou o que você fará, mas sua salvação é unicamente baseada no que Jesus Cristo realizou. Irmãos, sim, um outro detalhe, aqui eu estou colocando desdobramentos ou subtemas, subtópicos, dentro dessa primeira verdade. O evangelho se trata de Jesus. E aqui mais um subtópico. Sim, o evangelho leva a mudanças, sabe, massivas na sua vida. Ele o transforma em um agente, agora, de justiça, amor, bondade, reconciliação, muda corações, muda motivos, muda sua identidade.
Mas tudo isso é só consequência, só resultado desse evangelho. Então o evangelho é uma notícia sobre o que foi feito, não um conselho sobre o que você deve fazer. Você quer que uma pessoa, então, venha a crer em Jesus e se tornar um irmão em Cristo. Você não tem que aconselhar ele a largar a jogatina. Entenda o ponto. Você não tem que aconselhar ele a largar o cigarro. Você não tem que aconselhar ele a largar a vida imoral. Você não tem que aconselhar ele a largar aquela mulher ou aquele homem que não é dele. Você tem que contar para ele a notícia do que foi feito para perdoar o pecado dele. Porque mesmo que ele largue essas práticas éticas ou morais erradas, continuará caminhando a passos largos para o inferno de fogo eterno. Segundo ponto, o evangelho é sobre substituição, é sobre pecado e substituição. Paulo então ele está explicando como que o evangelho tem a ver com Jesus ao detalhar sobre o que ele fez. Qual é o problema fundamental humano? O pecado, a alienação, a separação em relação a Deus. É a primeira coisa que Paulo diz. Vai ser o seguinte, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Verso 3. Cristo morreu pelos nossos pecados. E, meus irmãos, o fato do apóstolo Paulo começar aqui com pecados é crucial. Por quê? Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós é que, primariamente, nós não somos desinformados. O seu problema, sabe qual é o seu problema? Seu problema na família, no trabalho, ou o que quer que seja. Seu problema é que lhe falta conhecimento, sabe? Você vai por aí e pergunta para um incrédulo, pior é quando tu pergunta isso para cristão e o cristão dá a mesma resposta. Mas tu pergunta para o incrédulo e fala assim, o que você acha que é a solução para resolver o problema do Brasil? E o cara vai dizer o quê? Tem que construir mais escola. Mais curso técnico, mais universidade. De um incrédulo, ok. O problema é crente falando isso. Como se construir mais escola e mais universidades fosse realmente resolver o problema do Brasil. E é isso que o apóstolo está dizendo. Nosso problema não tem a ver com informação, conhecimento. Segundo, não, pastor, então o meu problema, se alguém perguntasse qual é o seu problema? Qual o problema? Não, o problema é que a gente sofre, esse é o nosso problema. Né? Há ideologias e filosofias que vão dizer que o indivíduo é fruto do seu meio, portanto, ele é inocente. E é assim que você justifica o roubo, como uma louca com um diploma de filosofia no bolso falou há alguns anos na TV. Você justifica o roubo assim. Não, ele é uma vítima. Por quê? Porque o problema é que ele sofreu demais. O problema é sofrimento. O problema humano é a dor. Meus irmãos, sim, nós precisamos de mais conhecimento, de mais sabedoria, e Jesus dá sabedoria. E sim, sofremos. E como sofremos? E nós precisamos de ajuda, precisamos de alívio, precisamos de apoio. E Jesus dá tudo isso. Mas essa não é a verdadeira questão humana. Paulo está dizendo que o nosso problema fundamental é pecado. Os problemas que você enfrenta na sua família, com seus vizinhos, no seu condomínio, no seu trabalho, no seu casamento, com seus filhos, com seus pais, não tem a ver com conhecimento ou com eh, alguém como vítima, mas tem a ver com pecado.
pecado de ego, pecado de orgulho, um pecado, a gente vai falar daqui a pouco, já estou até me adiantando, mas um pecado que tem relação onde você se coloca num patamar onde primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Não existe Deus e não existe o outro. Portanto, para que eu tenha proeminência, eu farei o que for. Anularei uma verdade divina, se for preciso, e matarei existencialmente quem tentar estar no primeiro lugar do pódio comigo, porque sou eu que tenho que estar lá. O teu problema, o meu problema é pecado. Qual a definição de pecado? Meus irmãos, pecado não é apenas quebrar regras, também, mas não é apenas isso, mas é não, guardem isso, pecado é não viver para Deus. Por que você brigou com a tua esposa, com teu marido? Porque você vive para você. Com teu vizinho, porque a tua vontade tem que ser honrada. Porque você não pode assumir nenhum status. Eu me lembro de há uns 2 para 3 anos atrás, sei lá, 2 anos, de uma determinada pessoa questionar o seguinte: "Mas pastor, você quer então como se eu colo como você quer então que eu me coloque na minha vida como alguém inferior a todos?" É, porque em Cristo somos feitos servos de todos. E entendendo que o termo grego servo é escravo. Mas isso só pode ser feito pelo poder do Espírito de Deus em você. Ou seja, é uma resposta ao Evangelho. Se você tentar fazer isso por conta própria, você não vai bancar esse personagem muito tempo, por muito tempo. Não vai, tu não vai conseguir. Engraçado que a gente percebe pessoas que são apenas personagens, mas que de vez em quando fica distraído, dá uma rateada e aí mostra o seu orgulho. Mostra novamente o patamar em que se põe, em que eu vivo para mim. Então, pecado é não viver para Deus, a quem nós devemos tudo. E isso vai ser visível no que a gente chama de egocentrismo. Uma falha, então, em amar a Deus e amar o próximo. Pensem da seguinte forma, meus irmãos: se existe um Deus que nos criou, nos sustenta e a quem a gente deve tudo, sabe? Deve tudo. Então nós deveríamos viver completamente para Ele, totalmente para Ele. E quando isso é uma realidade, esse mundo ele fica supérfluo, fica raso, fica desinteressante, porque a vida com esse Deus se renova todo dia, a cada manhã. Enquanto que nesse mundo, tudo é o que é sempre, e o pior, caído. Estamos aguardando, assim como a natureza, a redenção final. Mas nós vivemos para nós mesmos, e isso é pecado. E esse pecado, vai criar então uma caramba, alienação, uma separação, uma barreira entre nós e Deus. E essa é a razão pela qual Jesus vai ter que vir lidar com o nosso pecado. Porque o pecado criou uma separação entre nós e Deus.
o seu pecado, se amar mais do que a Deus e aos outros, fez isso. É por isso que Jesus não vem como um mestre, mas vem como um salvador. Há uma separação então, uma caramba, é isso, alienação. E algo precisa ser feito. Algo precisa ser feito quanto a essa separação. O que é que foi feito? O que é feito? Substituição. Uma solução radical dada por Deus. Seria um subponto, um ponto B do ponto maior, o evangelho. Até eu me perdi aqui. O evangelho é sobre pecado e substituição. A resposta de Deus para essa separação humana tem a ver com substituição. Cristo morreu pelos nossos pecados. A palavra aqui, grega traduzida em pelos nossos, né? Pelos nossos pecados, ela significa, ou pode ser traduzida como em favor de ou no lugar de. Então Jesus não morreu por causa dos nossos pecados. Jesus morreu em favor de nós, no lugar de nós que pecamos. A proposta do evangelho então aqui é uma grande troca. Jesus, o Cristo, toma o lugar que nós merecíamos por causa da nossa rebelião. Tomando o lugar que nós merecíamos, ele é lançado fora de onde ele estava para a cruz, para que nós pudéssemos receber o lugar que ele merece. Então, de novo, Cristo tomou o lugar que nós merecíamos para que nós pudéssemos receber o lugar que ele merece. Qual lugar que ele merece? Estar à mesa com a família, como um filho amado. Nessa substituição, nós agora, em Cristo, somos colocados à mesa. Entendendo que mesa é lugar de comunhão, relacionamento. Somos colocados à mesa junto ao Pai, com Cristo, nosso irmão mais velho, e todos os outros irmãos. Meus irmãos, diante de uma verdade dessa, de uma realidade dessa, como é possível você não ter amor e zelo pela igreja, que são seus irmãos? O objeto de amor de Jesus, a obra, o entregável, o produto final do seu trabalho. Eu tinha posto um monte de textos bíblicos aqui, a gente não vai ter tempo de ler, não vai ganhar, mas em algum momento eu preciso pregar um texto aqui de Oséias para vocês, que faz conexão, uma conexão espetacular com Isaías. E quando você olha para Isaías 53, que ele vai ter prazer imenso, uma alegria profunda ao contemplar o resultado do seu sofrimento. O que é o resultado? Não é pergunta, é quem é o resultado do sofrimento de Jesus? A igreja dele. Como que eu posso não amar aquilo que Jesus mais ama? Como que eu posso usar de argumentos que tem muito mais a ver comigo mesmo para dizer não preciso viver em comunidade de fé? Se para isso Cristo morreu, nos substituindo, dando o lugar que era exclusivo dele a nós, e ele, talvez poeticamente como um carpinteiro, ampliando a mesa e fazendo centenas de milhares, de milhões de cadeiras para os seus irmãos mais novos sentarem juntos, um número incontável, como as estrelas do céu, como a areia do mar, como foi dito ao pai Abraão, que seria a descendência dele, porque somos os filhos da fé de Abraão.
Como diz 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Substituição, meus irmãos. Ele toma o nosso lugar para que possamos ter o lugar dele. E isso vai lidar com essa e vai acabar com essa separação e rebelião. Meus irmãos, a Bíblia ela vai usar diversas metáforas para a cruz. Mas todas essas metáforas vão converger para a ideia de substituição. Quer estudar uma doutrina bíblica? Estude substituição. Antes de estudar providência, soberania, estude substituição. Por exemplo, temos uma linguagem aqui de mercado, em que a morte de Jesus tem relação com um resgate. O pecado é uma dívida que nos leva à escravidão. Mas Jesus Cristo pagou o preço pela nossa liberdade, nos resgatou. Uma outra linguagem, por exemplo, como um campo de batalha, que tem relação com a vitória. O pecado se trata de uma força maligna que nos aprisiona. Jesus derrotou o pecado e a morte na cruz, quebrando o seu poder sobre nós. Uma outra linguagem, a linguagem do tribunal, que tem relação com punição. O pecado é uma violação do padrão justo de Deus que traz condenação. Jesus vem, assume essa punição em nosso lugar. Em todas as metáforas, o fio condutor é substituição. Jesus paga. Não é você que paga. Jesus luta, não você. Jesus carrega o que nós jamais poderíamos carregar. John Stott, no seu livro A Cruz de Cristo, que eu penso que todos vocês deveriam ler um dia. Pastor anglicano, já se encontra no Senhor. Num trecho do seu livro Da Cruz de Cristo, ele vai dizer que se você quer entender o cristianismo, pecado, salvação, você precisa entender esta palavra: substituição. E por quê? John Stott vai dizer, abre aspas, por um lado, se você quer entender o pecado, pecado é você se substituindo por Deus. É você assumindo o lugar de Deus. É você se colocando no lugar de Deus, tomando as decisões sobre sua própria vida. Isso é pecado. No caso, o que você está realmente fazendo é agir como se você fosse o seu próprio criador. Ou seja, é como você é uma pessoa que faz a si mesma. Mas isso, na verdade, não é o seu papel. Você não é o seu próprio autor. E a pergunta que a gente tem que fazer, então, é por que você ousa agir como se fosse? Pecado, então, é o homem reivindicando prerrogativas que pertencem somente a Deus. Mas, meus irmãos, salvação é Deus se substituindo por nós, colocando-se onde nós merecemos estar, indo para a cruz, tomando a punição. Cristo morreu então, quando ele coloca no plural nossos pecados. Ele, ao incluir e usar o plural, ele está se nivelando.
como o texto que vai dizer lá em Romanos 3, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. E terceiro, eu não vou me demorar nesse ponto, que seria do verso 5 ao 10, na verdade. Nós temos aqui a validação histórica. Sepultado, ressuscitou o terceiro dia, segundo as escrituras, apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Meus irmãos, o que garante o que assegura a nossa salvação, então, é a ressurreição. Ela assegura nossa salvação passada e futura. A ressurreição de Jesus, meus irmãos, de forma aqui simples, breve, é a prova de Deus de que você não deve mais nada. Infelizmente, em outro momento vamos ter tempo para isso, não vamos ter tempo de aprofundar aqui, que na verdade é o tema central, né? É o tema central do texto, é a ressurreição. Mas guardem isso. A ressurreição de Jesus é o que garante. Ela não apenas assegura tudo o que foi prometido antes por Deus, mas garante o nosso futuro. Porque salvação não tem a ver apenas com ir para o céu, com pecado perdoado. Tem tudo isso também. Mas garante que absolutamente nada mais tem poder de nos separar de Deus, porque na morte de Cristo, Ele leva os nossos pecados e os mata. E sai do túmulo com a cabeça da morte, simbolicamente óbvio, nas mãos, assim como Davi com a cabeça de Golias, como vencedor, dizendo para todos nós que o tivermos como súditos: vocês não precisam mais temer, pois estão seguros agora para sempre no meu reino. E por último, o fruto indiscutível do evangelho, que é a transformação do apóstolo Paulo. Aquele que perseguia se torna o perseguido. Conclusões. Bom, antes da conclusão, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. A graça de Deus que vem por esse evangelho é uma graça que transforma. Transforma. Temos um homem que odiava o cristianismo, que foi completamente mudado. Completamente mudado. Essa graça faz você realmente entender que você não precisa mais lutar para viver para si próprio, mas que o autor da vida experimentou a morte para que você não precisasse experimentar para sempre essa morte. E faz com que a gente passe a olhar agora para nós mesmos e de forma honesta se colocar diante de Deus como alguém muito grato. Se alguém diz: eu acredito na graça de Deus, mas a sua vida não foi mudada radicalmente, talvez essa pessoa não acredite na graça de Deus.
A marca do verdadeiro entendimento da graça não é orgulho, mas é assombro, é espanto. É Paulo repetindo 3 vezes aqui o finalzinho, a graça, a graça, a graça. Ele vai repetir 3 vezes aqui no final. Verso 9, 9 e 10, se não me engano. Então, se você perguntar para alguém: "Você é um cristão?", e essa pessoa dizer: "É claro que eu sou". Você não está vendo? Não entendi a pergunta. Você não vê como minha vida é correta? Isso é um mau sinal. Mas se você pergunta a alguém: "Você é um cristão?", e essa pessoa fala: "Sou". E quem diria? Parece até piada. Eu, um cristão. Isso é inacreditável. Quem olha para minha história e para o meu passado, quem diria isso? A última pessoa na face da terra que deveria ser um cristão sou eu, mas, eu sou um cristão. Meus irmãos, isso é um bom sinal. Então, por fim, agora sim, o evangelho que Paulo pregou e nos lembra em 1 Coríntios 15, é o mesmo evangelho que nos salva e nos firma hoje. Ele é uma notícia de ação divina sobre o que Jesus fez e não um conselho sobre o que você deve fazer. O seu conteúdo inegociável aborda o problema fundamental humano, o pecado, e oferece uma solução radical, que é a substituição de Cristo na cruz, que está validada historicamente pelas testemunhas. O fruto é indiscutível. Uma graça que não apenas salva, mas nos humilha e nos capacita a amar. Portanto, meus irmãos, para aqueles que estão aqui hoje com ceticismo, talvez não crendo em alguma coisa, não julgue o cristianismo por causa de caricaturas. Olhem para o cristianismo sobre o que ele realmente é. Uma verdade desejável, um fato histórico. Para os cristãos, ou que se dizem cristãos, este é o evangelho no qual vocês creram. Vocês precisam permitir agora que esse evangelho te liberte da gangorra do desempenho. Essa vida de altos e baixos, onde você mede o seu relacionamento com Deus a partir do que você sente, a partir do que você pensa que deveria fazer mais ou menos. Permitam que esse evangelho do Cristo que substitui você na cruz te humilhe, dizendo que você não tinha capacidade de resolver nada. E que te capacite de forma incondicional. Mais uma aplicação. Se você não tem vivido como alguém espantado, assombrado com a glória de Deus e o feito do seu evangelho, comece a refletir mais sobre essa graça, sobre esse amor sacrificial. Comece a conversar com outros sobre isso. Sabe, fala menos de Lula e Bolsonaro. Fala menos de qualquer outra coisa. Se você não é alguém humilhado pela graça de Jesus e é feliz com isso, converse com pessoas que vão te levar a isso e não alimentar mais egos e bile.
reflita mais sobre a graça e o amor sacrificial em todas as suas interações na vida. E firme-se no evangelho. Amém? Amém.